Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. E Compremac. Soluções em pré-moldados. 3271-4904. O Rio Grande do Norte está enfrentando graves problemas decorrentes da atual estiagem. Ela começou no ano passado e vem se prolongando perigosamente, configurando-se como uma das piores dos últimos anos. A consequência é um cenário de apreensão para o homem do campo. Sem chuva, a terra não produz, o gado definha, o abastecimento sofre e falta água para tudo, até para as pessoas beberem. E com isso, a dependência da política dos carros-pipa, que já é a única solução em pelo menos 12 municípios do estado. A seca é um verdadeiro caos que se repete há séculos, por ser um fenômeno cíclico, e que quase sempre pega os governos despreparados, por falta de um planejamento consistente para esse enfrentamento. Assim, é importante hoje saber quais são os graves reflexos desta seca na agricultura e na pecuária potiguar, bem como o que o governo vem fazendo para minimizar esses problemas. No programa Ponto de Vista deste domingo, eu trago para tratar desse assunto, desse tema tão urgente e tão presente, trago o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Norte, José Vieira, e também o nosso secretário da Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte, José Simplício. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a vocês por terem aceitado o convite de estarmos aqui no programa Ponto de Vista tratando desse tema, desse assunto tão grave que vem tomando proporções perigosas e que, de fato, está em todas as mídias se falando sobre esse assunto. Meu caro presidente Zé Vieira, quantos atualmente municípios estão atingidos pela seca? Eu acredito que praticamente todos os municípios do estado hoje estão sofrendo de uma forma direta ou indireta com a seca. Agora, em estado de calamidade, emergência, em torno de 139, 140 municípios. O Rio Grande do Norte, nós temos 93% do território no semiárido. O Brasil tem 18% em semiárido, o Nordeste em torno de 53%, e nós temos aí uma quantidade muito grande, de 53% do nosso território. Então, isso faz com que, de fato, precisa de haver, como você logo iniciou no seu programa, um planejamento, de enfrentamento e de convivência com a seca. Mas não é simplesmente conviver, precisamos de viver bem na seca. Não adianta nós simplesmente também colocarmos o homem do campo num local árido, pedregoso, que não tem condições de se produzir, como eu visitei recentemente um assentamento no município de Parazinho, que lá um assentamento chamado Brasília e São Francisco, as pessoas de lá estão vivendo 100% do Bolsa Família, com 20 litros de água apenas por dia e não se produzindo nada. Eu comentei na ocasião que eles ali foram condenados à pobreza. Então, eu acho que uma irresponsabilidade muito grande, inclusive, essas ações de governo têm que ser muito bem pensadas, e não fazer favelas rurais, e sim levar as pessoas em locais que é possível produzir. Perfeito. Secretário, dentro dessa realidade tão cruel, a pergunta é a seguinte: será essa a pior seca dos últimos anos? E, de fato, quantos, em números absolutos, quantos municípios estão em estado de emergência já? Em estado de emergência estão 139 municípios. Esse foi, inclusive, o decreto governamental, Agora, assim como o Vieira falou, você vê bem, o Rio Grande do Norte, pelo o desenho do seu território, é coisa que às vezes muita gente não lembra, Mas o Rio Grande do Norte é onde a América do Sul faz a curva no Oceano Atlântico. Veja bem. Então, em consequência disso, nós temos um litoral norte, em que a faixa semiárida vai até a praia,
E temos um litoral leste que o semiárido fica distante aí, aproximadamente uns 50 quilômetros, né? Então, todo o semiárido, isso não é, digamos, privilégio do Rio Grande do Norte seca, não. Todo o Nordeste é afetado pela seca, principalmente a partir do Piauí e até esses estados como tipo Sergipe, por exemplo, um estado pequeno que fica mais na faixa do mar, todos os estados estão afetados pela seca. Vieira, como é que o agricultor está conseguindo sobreviver esse período tão demorado de seca? O momento é muito difícil. Os produtores já há algum tempo vêm sofrendo, né? Não só com a seca, mas também com algumas políticas públicas. E aqui eu não quero acusar o governo atual, mas os governos que não vieram fazendo o seu dever de casa. O governo passado, por exemplo, no final do governo, nós ficamos sem receber, né, o programa do leite, houve um desestímulo muito grande. No ano passado, nós tivemos problema sério de falta de milho da Conab, e com relação à falta de água também, porque essa seca é uma seca diferente das últimas décadas. Nas últimas décadas, nós tínhamos as pessoas indo para as cidades, invadindo armazéns, com fome. Essa seca não, é uma seca diferente, porque com relação às pessoas, elas estão de certa forma protegidas, com Bolsa Estiagem, com Garantia Safra, com Brasil Carinhoso, com seguro, tem seguros agrícolas também, né? O Bolsa Família, né? Enfim, as pessoas de certa forma estão protegidas, isso é bom. Mas e as pessoas que vivem na área rural com seus rebanhos? Esses sim estão sendo prejudicados de forma contundente. E isso tem feito, inclusive nós podemos repensar uma nova política agrícola para o Nordeste, né? Nós precisamos de fazer com que, eu tenho dito, que muito mais importante que o crédito é a assistência técnica. Nós precisamos de realmente, de fato, levar uma assistência técnica aos pequenos e médios produtores, porque já nós não temos grandes produtores mais, né? As pessoas que vivem na área rural, é uma assistência técnica de fato que ela seja tratada com meritocracia, com objetivos, com metas, para que aqueles produtores possam produzir e ganhar dinheiro. Eu sempre tenho dito, no meu mandato na federação, que meu lema na federação é fazer com que as pessoas melhorem sua renda na área rural. Esse é meu intuito. Não importa ser pequeno, médio, grande, trabalhador, agricultor, familiar, não importa. O que nós precisamos é fazer com que as pessoas vivem bem na área rural. Perfeito. Secretário, da sua avaliação, no seu pensamento, o governo do Estado vem de fato fazendo o melhor possível para minimizar esse problema do homem do campo, do homem que trabalha lá nos grotões do nosso Estado? O governo do Estado, ele, na realidade, tem uns programas, que os programas começam a nível federal, né? Tipo Bolsa Família, né? Tipo Garantia Safra, que tem uma participação a partir do produtor, que paga uma pequena porcentagem, que hoje foi para 1,25% do prêmio do Garantia Safra, né? Então, veja bem, o governo do Estado, além desse programa, nós temos um programa, digamos, que a Embrapa pregava para todo o Nordeste, que é o P1+2. O que é o P1+2? É uma terra e duas águas, ou seja, uma água seria uma cisterna destinada à bebida, que tinha o projeto P1MC, que era 1 milhão de cisternas, né, em todo o Nordeste, e o segundo, que seria a segunda água, que é destinada à produção. Então, essa segunda água tanto poderia ser uma cisterna calçadão, como você deve estar lembrado, o calçadão são 52 metros cúbicos, que você teria condição de irrigar aí, ou de aguar com 30 litros por semana, cerca de 50 árvores frutíferas, né? Então, tem uma outra opção, ou seja, da segunda água, em vez do calçadão, a barragem subterrânea, que isso está muito em evidência aqui no Estado, né? Só nesse governo já foram construídas cerca de 700 barragens subterrâneas e está previsto, ou seja, com recurso já assegurado, de mais 2.800 barragens. Então, nós vamos ficar aí com cerca de 3.300 ou 3.400 barragens subterrâneas. Esses recursos oriundos de onde? Originários de onde? Do governo federal, né? Do Ministério do Interior. Então veja bem, e evidentemente tem uma contrapartida do governo do Estado, né?
essa barragem subterrânea faz com que haja uma elevação do lençol freático. Ela vem na forma de kit, que ela tem um cacimbão, né, em que você passa a dispor de água desse cacimbão, que poderá direcionar essa água para irrigar pequenas plantações, ou talvez, dependendo da área, que varia bastante. Mas geralmente é em torno de meia hectare até 1,5 hectare, essa área que está em condição de irrigar. E isso é um programa muito forte, que a gente está apostando muito nele, né, no sentido de difundi-lo, mas em todo o estado. Além disso, ainda tem o programa da distribuição de forragem, né? Nós já foram selecionados produtores, né, pequenos produtores, que esse, na realidade, é o que está mais comprometido, é aquele que não tem recursos, né, para se deslocar, para adquirir ração, porque hoje um saco de torta de algodão está por R$55, um saco de milho fora da Conab é R$50. Então, você veja que a coisa está de tal forma que aquele pequeno produtor está comprometido, ele não pode ter acesso a isso. Perfeito. Então, já cerca de 3.100 produtores estão tendo acesso a essa forragem, uma forragem triturada, né? Está sendo distribuída, foi distribuído 4 milhões de quilos e deverá vir, nesses próximos dias, mais 3.800.000 quilos. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco.